perguntar, qual é a conta que está no nível abaixo do administrador em relação ao sistema e suas configurações? É a conta do tipo usuário padrão. A conta do tipo usuário padrão, ela não pode alterar, ou pelo menos inicialmente não tem permissão para alterar, configurações que afetam as outras contas de usuário. O administrador, sim, ele altera as suas configurações e também altera configurações que afetam as outras contas de usuário, como eu disse, inclusive as senhas. Já o usuário padrão só pode alterar algumas configurações que afetam a sua própria conta de usuário. O usuário padrão não tem permissão para alterar configurações que afetam as outras contas de usuário, salvo uma situação especial que o administrador determinou permissão para esse usuário padrão. Mas vou repetir, se nós estamos pensando em provas de concurso, a resposta é que o usuário padrão pode sim alterar algumas configurações. Pode, mas são configurações que afetam a sua própria conta de usuário e que não afetam as outras contas de usuário do sistema. Exemplo, o usuário padrão pode alterar o seu plano de fundo da área de trabalho. Pode alterar a cor das janelas, pode alterar os sons emitidos pelo Windows, pode alterar proteção de tela, pode alterar a posição da barra de tarefas. Pode, porque isso são algumas configurações que vão afetar somente sua própria conta. Um outro usuário do sistema terá seu próprio plano de fundo, terá sua própria proteção de tela. Então, o usuário padrão pode, como eu acabei de demonstrar, alterar sim algumas configurações do sistema se a prova indicar, mas são configurações que afetam sua própria conta. Pois bem, e no nível mais baixo ainda, porque nós temos o usuário padrão lá em cima, o administrador lá em cima, usuário padrão como sendo intermediário, e qual é a conta que tem o nível de acesso mais baixo no sistema? Está aqui, é a conta do tipo convidado. Vamos diminuir um pouquinho aqui o zoom, observa comigo. A conta do tipo convidado, que no meu caso aqui está desativada. A conta convidado só tem permissão para acessar recursos, quer dizer, programas, arquivos e pastas do sistema. Mas ela não tem permissão para alterar configurações do sistema. Então, a conta convidado não tem permissão para alterar configurações do sistema. Essa conta convidado só pode acessar pastas, programas e arquivos das quais o administrador definiu. Quem é que altera as configurações da conta convidado? É o administrador. O administrador é que vai alterar ou definir as configurações da conta convidado. Porque quem entrar no sistema utilizando a conta convidado não tem permissão para alterar configurações do sistema, nem que afetam a sua própria conta de convidado. Porque, como eu disse, quem altera as configurações da conta convidado é o administrador. Outro ponto. No meu exemplo que eu estou ampliando para tu enxergar na tela, tu percebe que a conta convidado está desativada. Mas, professor, e se eu ativar a conta convidado? Se eu resolver ativar, o que vai acontecer? Bem, então tu vai permitir que pessoas sem conta de usuário acessem o sistema. Porque a ideia teórica da conta convidado é permitir que pessoas sem conta de usuário acessem o sistema. Essa é a ideia teórica da conta convidado. Se estiver ativada, tu está permitindo que pessoas sem conta de usuário acessem o teu sistema. Mas, é claro, vão acessar o sistema como convidado, sem permissão para alterar configurações do sistema. Esse, é claro, que é um ponto relevante aí quando nós estudamos essas contas de usuário, certo? Um outro ponto que a gente pode destacar aqui, observa comigo, é o item criar uma nova conta. Porque quando nós clicamos ali na opção criar uma nova conta, e eu vou fazer isso agora, aparece exatamente essa imagem que tu está visualizando, que diz lá, dê um nome para a conta e escolha um tipo de conta. Quando a gente pensa nisso, a ideia é que eu posso, então, criar novas contas de usuário no sistema, como eu disse. Só que aí tu vai ter que escolher de que tipo é essa conta. Então, quando eu for criar uma nova conta de usuário, nós vamos aqui colocar o nome dessa conta, perfeito? Vamos colocar se a conta vai ser do tipo usuário padrão, ou se a conta vai ser do tipo administrador, porque tu dá um nome para a nova conta, mas escolhe se ela vai ser do tipo usuário padrão ou do tipo administrador.
Bem, vamos fazer então a ideia, leitura aí para entender a diferença. Usuário padrão. Os usuários de conta padrão podem utilizar a maioria dos softwares e alterar configurações do sistema. Observa que não afetam outros usuários ou a segurança do computador. Esse usuário padrão está dizendo que ele pode sim, podem alterar configurações do sistema, mas que não afetam os outros usuários ou a segurança do computador. Já a conta administrador, o texto é diferente. Acompanha. Se eu criar uma nova conta e ela for do tipo administrador, o texto está dizendo: os administradores têm acesso total ao computador e podem efetuar qualquer alteração que desejarem. Lembra, eu dizia que o administrador é o todo-poderoso do sistema, como está descrito aqui. Ele pode alterar todo tipo de configuração. Aí diz, com base nas configurações de notificações, talvez eles precisem fornecer ou confirmar sua senha para poderem efetuar alterações que afetam outros usuários. É recomendado proteger todas as contas com senhas fortes. O que significa a ideia que ele diz de recomendado proteger as contas com senhas fortes? Quando tu vai criar uma senha, é interessante que essa senha seja criada com mistura de números, com letras. Isso é importante. É importante que tu faça não um nome comum, tipo, vou criar minha senha, vai ser curso. Bem, mas daí é um nome comum, não é considerado uma senha forte. Só um nome típico que tu encontra no dicionário comum não é uma senha forte. Então uma senha forte vai misturar textos, caracteres de texto, números, vai misturar muitas vezes, e aí é um ponto importante, caracteres especiais. Isso é interessante. Não simplesmente um nome, por exemplo, muita gente bota a data de nascimento. Não é uma senha forte, né? Isso tudo sobre as contas de usuário e segurança familiar.